Oi, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que às vezes a gente pensa que é óbvia, mas não é tanto assim. Afinal, o que é intercâmbio? A gente conversa tanto, todo mundo sempre fala, eu vou fazer intercâmbio, meu amigo fez intercâmbio, meu filho fez intercâmbio, e aí cada um acaba criando um conceito diferente sobre intercâmbio, mas não entende o sentido tão amplo que tem essa palavra, quais são os programas que são oferecidos, quais são as possibilidades, o que você pode, o que você não pode fazer em outros países. E isso acaba fazendo com que às vezes a gente até perca algumas oportunidades muito legais, assim. Então, por exemplo, eu mesma fiz faculdade de tradutora e intérprete, fiz um curso de letras, tinha foco na língua inglesa, e em nenhum momento, enquanto eu estava na faculdade, me foi falado que eu podia fazer cursos para universitários, focados para universitários que queiram desenvolver o inglês em outro país e ter uma experiência em outro país. Nenhum momento me foi falado várias coisas assim que eu podia trabalhar no exterior, que isso existiam possibilidades para isso. Na minha cabeça, intercâmbio era só você estudar fora. E aí eu acabei perdendo várias oportunidades enquanto eu estava na faculdade. Teve também, mesmo depois que eu já tinha feito programas de intercâmbio, eu não conhecia todas as possibilidades que existiam, então eu acabei optando por alguns programas de intercâmbio que não eram exatamente o que eu estava procurando, mas que era o que eu achava que existia. E depois que eu estava no meio de um processo, que eu descobri que existiam outras possibilidades, que eu podia ter feito outros programas diferentes e que ia ter combinado muito mais com o meu perfil, com o que eu estava buscando, com o que eu estava procurando. Então, o meu intuito hoje com esse vídeo é mostrar para vocês que intercâmbio normalmente é muito mais do que a gente imagina e às vezes também não é algumas coisas que a gente pensa. Então é sempre legal a gente ficar de olho, ficar pensando todas as possibilidades, estudar muito, se informar muito antes de escolher o nosso programa de intercâmbio e saber que existe sim programa para todos os perfis. Então vamos partir do princípio, né? O que é afinal intercâmbio? Por que a gente usa essa palavra quando a gente está falando sobre estudo no exterior? Antigamente, no começo, quando se iniciou os processos de intercâmbio, né, no Brasil, no mundo, ele era realmente uma troca. Por isso a palavra intercâmbio. Então, você ia para o exterior e alguém ficava no seu lugar na sua casa, que é um programa que ainda existe hoje, que tem algumas organizações que fazem, mas é uma porção muito ínfima de tudo que existe. Então, até hoje, ainda tem muita gente, principalmente, né, o pessoal que conviveu muito com essa época, que esse era o programa de intercâmbio conhecido por todos, que acha que intercâmbio é só isso. Então eu já ouvi muito, eu estava participando às vezes de feiras de intercâmbio, ou até atendendo pessoas, né? E, por exemplo, feira de faculdade, principalmente, né? Eu chegava pra pessoa e falava assim, você tá procurando intercâmbio pra onde? Ah, não, eu não quero fazer intercâmbio, eu tô muito velho pra isso, eu quero fazer um curso no exterior. Aí eu, tá bom, então vamos trocar o nome, mas a coisa é a mesma, né? Então as pessoas têm muita essa ideia de que intercâmbio é só no colégio, que você só pode fazer intercâmbio se você tá no colégio, se você manda alguém para fora e a pessoa vem para sua casa. Então ainda tem muita gente que tem essa cabeça. Tem gente que já sabe que intercâmbio é uma coisa muito mais ampla, que existem muitas outras possibilidades, mas ainda assim pensa só no intercâmbio como uma coisa para jovens, uma coisa para pessoas que são totalmente desprendidas, que não tem comprometimento nenhum ainda aqui no Brasil, que ainda, tá na faculdade, tá no colégio, ainda tem muito que aprender, por isso que tem que ir para fora. Quem tá mais velho já não tem mais essa possibilidade, não tem intercâmbio para mim. Mas então vamos lá. Qual que é a real definição de intercâmbio, né? Isso eu procurei, inclusive, no site da Belta, que é a Brazilian Educational and Language Travel Association, é a regulamentadora de intercâmbios aqui no Brasil. E lá no site deles está escrito que intercâmbios são programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional no exterior. Ou seja, se você tem 15 anos de idade, você não está pensando ainda em desenvolvimento profissional no exterior.
E às vezes tem muita gente que fala assim, não, mas eu só quero estudar outro idioma, eu não quero ter mais nenhuma outra experiência. Mas não, você acaba tendo uma experiência de desenvolvimento pessoal também, independente se não é o seu foco principal, isso vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra. Então, a primeira coisa também que eu gosto de falar as pessoas têm muito na cabeça assim, tanto que as pessoas chegam às vezes pra gente e perguntam, eu quero fazer um intercâmbio, quanto custa? Mas são tantas as possibilidades, como é que eu vou te falar quanto custa, né? Então, primeira coisa, os países que você pode fazer intercâmbio, praticamente todos. Intercâmbio tem que ser de língua inglesa? Não, pode ser. Eu já fiz intercâmbio de espanhol, eu já fui para Espanha, eu já fui para Argentina, e existem vários outros destinos. Eu já mandei gente para Costa Rica, já mandei gente para o Chile, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Alemanha, para o Japão, para a China, para a Rússia. Intercâmbio é uma vivência no exterior, uma experiência no exterior, que você vai lá para conhecer uma nova cultura, que você vai lá para conhecer uma nova língua e novas pessoas. Então você pode fazer praticamente em qualquer lugar do mundo. Tem alguns lugares que é mais fácil, alguns lugares que é mais difícil por conta de regulamentação, toda essa parte diplomática da coisa. Então, vão ter alguns países que você vai ter um monte de escola de idiomas para você procurar, um monte de oferta de programas. Tem países onde você pode trabalhar, tem países onde você não pode trabalhar. Tudo vai depender das regras para você entrar naquele país. Isso aí já é uma coisa que não vai ser a agência de intercâmbio que vai definir, que não vai ser a escola de intercâmbio que vai definir. São os países, são questões políticas, e aí a gente não tem como interferir. Mas, pensando assim de uma forma geral, intercâmbio pode ser em qualquer língua, em qualquer país. Então, você não precisa necessariamente estar querendo estudar inglês. Você pode ir para estudar francês, para estudar italiano, para estudar alemão. Vai depender dos seus objetivos. A única coisa que é importante sempre ter em mente, por exemplo, eu quero aprender francês. Eu acho que o melhor lugar para eu ir é na Holanda. Não. Se você quer aprender francês, melhor lugar para você ir ou para a França ou para a província do Quebec, no Canadá. Não adianta, ou para Marrocos. Mas não adianta você falar assim, é que eu sempre sonhei em conhecer a Holanda, então eu gostaria de fazer um intercâmbio onde eu fosse para a Holanda para estudar inglês. Até existe, tem alguns lugares que oferecem, eu não recomendo de forma alguma. Você tem que pensar no todo. Se você quer estudar inglês, vá para um país que fale a língua inglesa. Se você quer estudar japonês, vá para um país que fale japonês. Se não, é a mesma coisa que você está aqui no Brasil estudando um idioma estrangeiro. Não vai fazer diferença. Mas na rua eu vou acabar usando esse idioma. Até vai, mas não vai ser com nativos. Por mais que, quando você está no exterior, você tem contato com gente de todos os países, independente. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vai falar com muita gente também que não é nativa. Você vai falar com muito latino, por exemplo, com muito chinês. Ok, mas você está nos Estados Unidos, a língua deles é o inglês, então todo mundo lá vai estar se esforçando para falar o inglês. Agora, por exemplo, se você vai para a Alemanha e você quer estudar o inglês, todo mundo que vai falar com você vai chegar para falar com você em alemão. Aí você vai falar inglês com a pessoa até vai te responder, mas ela não vai estar focada nisso, ela não vai estar pensando em falar o inglês da forma correta. Você vai desenvolver o idioma, mas não da mesma forma que você desenvolveria em algum lugar que tem ele como língua nativa. Então, países os mais diversos, vai depender do seu interesse. Então, não é uma questão assim de existe ou tem alguns casos, né, como eu falei, que não existe, mas não é uma questão de existe ou não existe. Mas é que essa agência só trabalha com a Austrália, essa agência só trabalha com o Canadá. Então, procura outra agência, você não precisa ficar focado nessa agência, entendeu? E aí a gente vai para uma outra questão. Mas é que o meu amigo fez tal programa e eu queria, e o dele deu certo, então eu quero fazer exatamente igual o dele.
E como é que você sabe que vai dar certo para você? Vocês têm o mesmo perfil? Vocês gostam exatamente das mesmas coisas? O perfil de aprendizagem de vocês é igual? Eu não sei disso, você sabe, talvez até combine, porque vocês são amigos, vocês estudaram juntos, vocês fizeram muita coisa juntos, então se seu amigo gosta, a chance de você gostar também é grande, mas isso não é uma regra geral. Às vezes o que dá certo para o seu amigo não necessariamente dá certo para você. Às vezes a agência que dá certo para o seu amigo não é a agência que vai dar certo para você, até porque às vezes você não consegue pegar o mesmo consultor que ele, ou porque o consultor que atendeu ele entendeu o perfil dele, mas não necessariamente entendeu o seu. Então, é muito importante também você ter esse conhecimento. Claro, indicação é uma coisa muito importante. É bom a gente já saber assim, ó, com tal pessoa deu certo, talvez comigo dê também. Quer dizer que é uma agência séria, que é uma empresa séria, que a consultoria foi legal. Se meu amigo está gostando da escola que ele está estudando no exterior, então provavelmente eu gostaria também, quer dizer que é uma escola boa. Claro, é importante ter referências, mas nem sempre o que dá certo para um é o que vai dar certo para o outro. Pensa em escola de inglês aqui no Brasil. Por que existem tantas escolas de inglês diferentes? Porque tem gente que gosta do método de uma, tem gente que gosta do método da outra, e por aí vai. Cada pessoa tem um perfil de aprendizagem diferente, cada pessoa vai aprender de uma forma, vai se sentir mais confortável aprendendo de formas diferentes. Tem gente que prefere aula particular, tem gente que prefere aula em grupo, tem gente que prefere fazer 2 horas na semana, tem gente que prefere fazer 2 aulas de 1 hora. Então, só aqui no Brasil, dentro das opções que você tem nas escolas de idiomas, você já tem uma gama enorme de opção. Então, imagina lá no exterior. Você tem escolas grandes, escolas pequenas, você tem escolas que oferecem vários tipos de cursos, tem escolas que focam só realmente no desenvolvimento do idioma, gramática, listening, essas coisas. E aí, qual que é o seu perfil? O seu nível de idioma é o mesmo do seu amigo? Vocês estão igualzinhos, no mesmo nível? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem escolas que vão se adequar mais a pessoas que têm um nível mais avançado, tem escolas que vão se adequar mais para pessoas com um nível mais básico. Tem escolas que são maiores, então normalmente quem é mais extrovertido vai gostar mais de uma escola maior, com mais gente. Quem é muito introvertido vai se sentir muito desconfortável de entrar numa escola muito grande, já começar a querer fazer amigos, procurar gente, vai se sentir mais confortável num lugar menorzinho. Então, vai muito de perfil da pessoa. Então, sempre, por isso que é muito importante saber que existem várias opções para você saber que você não tem que fazer o mesmo que o seu amigo, que você não tem que fazer aquele que você chega na agência, eles te dão um papel pronto e falam, é esse aqui que tem para você. Porque isso é uma coisa que acontece muito também. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente pode ir para qualquer lugar. Você não faz ideia do que você quer. Você chega numa agência, a agência te dá um negócio pronto, da média. Ah, deu certo para a grande maioria das pessoas, então vai dar certo para essa pessoa também. Não necessariamente. Então é muito importante você conhecer antes. E como você conhece antes? Você pode entrar no site das agências, vai aparecer todas as opções de programas que cada uma das agências oferecem. Você pode jogar no Google, mas estou aqui também para te ajudar com isso. Outra coisa também que as pessoas têm muito na cabeça delas, assim, é que intercâmbio se trata de pacotes completos fechados. Então, eu não quero fazer intercâmbio porque eu não quero ficar numa casa de família. Não precisa, fica numa residência estudantil, isso é uma opção também. Mas eu também não quero ficar numa residência estudantil. Não precisa. Você pode ficar numa acomodação que você contratar por conta própria, pode ficar num hotel, pode ficar num Airbnb, que hoje está sendo muito comum essa opção, pode ficar num hostel, porque você quer uma opção mais barata, pode ficar na casa de um amigo, de um parente. Eu tenho um parente em tal lugar, posso ficar na casa dele? Claro que pode! Não precisa gastar o dinheiro com a acomodação se você tem uma pessoa que você conhece que mora lá. O que eu recomendo? Eu acho muito interessante ficar na acomodação que a escola te oferece, porque é onde vão ter outros estudantes também. Então, é onde você vai ter mais contato com outros estudantes. No caso da casa de família, você vai ter contato com pessoas que moram no local, que já conhecem o bairro, que vão ter dica para te dar. No caso da residência estudantil, você vai estar lá com outros estudantes, muitas vezes que chegaram antes que você, e vão ter muitas dicas legais para te dar, que vão te ajudar e vão com você na escola no primeiro dia.
Então, você tem todas essas opções, além de ser uma possibilidade maior de você praticar o idioma. Mas se você não se sente confortável com essas opções, se você não se interessou pelas opções de acomodação que a escola te ofereceu, seja por questão de custo, seja por questão de se identificar com a acomodação, nada te impede de contratar uma outra acomodação. Tem gente que vai em família. Já vi muitos casos que vai a família inteira de férias e aí ou o pai ou a mãe vão lá fazer um curso e o outro fica lá passeando com as crianças enquanto a outra pessoa tá fazendo o curso, e depois eles se encontram, fazem passeios, tudo, junta, né? Porque tem muitas pessoas que não têm a possibilidade de ficar marcando intercâmbio, viagem com a família, tudo. Vamos juntar tudo. Por que não? É uma possibilidade, você pode fazer isso dentro do seu programa de intercâmbio. E aí, o que essas pessoas fazem? Ou elas alugam uma casa, fecham um Airbnb, ou elas fecham um hotel. E aí, a pessoa que vai estudar, vai para a escola, estuda, volta, ou se encontra em algum outro lugar, à noite eles dormem todos juntos e a acomodação não teve nada a ver com a escola. Então não tem problema nenhum. Tem muita gente que acaba optando por ficar em hostel, que você também vai ter a possibilidade de ter contato com muitos estrangeiros, falar outro idioma, praticar tudo que você está aprendendo e pagar um pouquinho menos. É uma opção, assim, que é um pouco mais cansativa, porque você acaba dividindo quarto, dividindo banheiro o tempo todo, mas é uma opção também, é uma opção super legal, principalmente pro pessoal mais jovem que já quer conhecer mais, tem mais esse pique, assim, de conhecer gente, sair, não se importa que chega fazendo barulho em casa, é uma opção super legal. E já, se você quer uma coisa mais sossegada e quer ter contato com outras pessoas que falem o idioma que você está estudando, fica numa casa de família, mas não é obrigatório. Em nenhum momento existe uma lei, uma regra que diz que quando você vai fazer intercâmbio, você tem que ficar numa casa de família. Isso eu já vi muita gente, principalmente o pessoal perto dos 30, acima dos 30, ter isso como impeditivo. Ah, eu sempre sonhei fazer um intercâmbio, mas eu não tenho mais paciência de ficar morando na casa de uma outra família. Então não fica, não tem problema nenhum. E isso para todo o restante. As agências, elas te dão a vantagem de você poder fechar tudo com elas, mas elas não te obrigam a fechar tudo com elas. Então, você pode fechar só o curso, você pode fechar o curso com acomodação, ou muitas vezes você já pode fazer o pacote completo, fechar o seguro viagem, passagem, tudo, despachante para fazer visto, se for um país que precisa de visto, comprar moeda estrangeira. Tudo isso que a agência te oferece são opcionais para facilitar o seu intercâmbio, porque são coisas que você vai precisar ter de qualquer forma, mas não é obrigatório que você feche com a agência. Então, intercâmbio não é pacote fechado. Intercâmbio é a experiência. E aí, o que você vai incluir no seu pacote é uma coisa que você vai negociar com a sua agência. A vantagem de você fechar com a agência é que muitas vezes eles têm algumas parcerias que, ou até por conta da questão de forma de pagamento ou pelo preço. Então, acaba sendo vantajoso na maioria das vezes, mas não é obrigatório, é um opcional. Outra coisa também é isso que eu estava falando sobre você conversar muito, pesquisar muito, porque o intercâmbio, como eu falei, não é um pacote fechado e ao mesmo tempo não é uma coisa assim que só existe uma possibilidade. O intercâmbio sempre pode ser personalizado, vai depender dos seus objetivos. Então, o mais importante é você chegar na agência explicando os seus objetivos, as suas preferências, qual que é o seu objetivo quando você vai fazer um intercâmbio, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas expectativas, principalmente, porque aí a pessoa da agência já vai te dizer o que é viável, o que não é viável. Às vezes as pessoas têm algumas expectativas que realmente a gente precisa puxar essa expectativa para baixo. Assim, não, isso não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas é difícil que aconteça, ou não vai acontecer de forma alguma. Mas é muito importante explicar tudo que você está buscando, porque o intercâmbio é sim uma coisa personalizada. As escolas de idiomas oferecem diversas opções de cursos.
diversas opções de acomodação, como eu estava contando. Os pacotes, eles têm que ser feitos dentro dos seus objetivos, das suas expectativas e, obviamente, dentro das suas expectativas financeiras. É claro, se você virar e falar assim, nossa, eu quero fazer um curso, eu quero ter aulas individuais de business em Nova York e eu quero gastar R$1.000. Aí é a hora que eu falei que a gente tem que alinhar a expectativa. Não dá, é impossível. Mas a gente pode começar a procurar, e existe muito essa questão também da gente virar às vezes e falar assim, tá, bota aqui pra mim, quanto que você quer gastar? E aí, quanto que você pode, né? Às vezes não é uma questão de querer, a maioria das vezes é uma questão de poder, né? E aí, a pessoa que tá lá procurando pra você já vai saber quanto que você tem no seu orçamento, o que que você quer fazer e vai buscar pra você soluções para o que você tá buscando. Então, olha, esse curso de aula individual de business em Nova York, pelo seu orçamento, não vai rolar. Com R$1.000 nada vai rolar, tá, gente? Foi só um exemplo. Mas você vai pegar, passar as suas expectativas, os seus objetivos lá para a agência, e aí a agência vai falar para você: ó, eu tenho um curso aqui que talvez, assim, se você não fizer ele em Nova York, se você fizer ele no Canadá, você vai gastar um pouco menos, é um curso de business voltado para executivos, blá, 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 e aí você pode depois, na ida ou na volta, passar um final de semana em Nova York, que é o que você estava querendo conhecer. É uma possibilidade. Então, esteja também aberto para ouvir as possibilidades que a agência tem para passar para você. Isso eu falo por experiência própria. Eu, quando cheguei para procurar meu primeiro intercâmbio, eu fui em várias agências. Em todas as agências eu chegava e falava assim: meu sonho é ir para o Canadá, eu quero ir para Vancouver e eu quero trabalhar. Não existia um programa que você pode chegar no país e já começar a trabalhar. Na época, um programa que nem existe mais, era o programa que você estudava, por exemplo, por 3 meses e depois trabalhava por 3 meses. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Na hora que eu olhei, quando começaram a me passar orçamentos, eu cheguei em casa e falei: pai, mãe, vocês conseguem me ajudar? Eles olharam e falaram: não, não dá pra pagar isso aqui não. Eu falei: bom, então intercâmbio é pra rico. Eu nunca vou poder fazer intercâmbio. Mas eu continuei buscando. Até que eu cheguei numa agência, eu expliquei, e eu até expliquei minhas frustrações, né? Eu falei assim: olha, o que eu estava procurando era isso, isso e isso, só que eu estou vendo que eu nunca vou ter como pagar. O que você tem para me oferecer? E aí a menina da agência foi super legal comigo. Tanto que a minha primeira experiência foi maravilhosa justamente porque o atendimento que eu tive na agência foi totalmente personalizado, dentro do que eu precisava, dentro das minhas expectativas, só que no fim eu fui para um lugar completamente diferente. Eu fui ser au pair nos Estados Unidos. Era o programa que dava para eu pagar com o salário mínimo que eu ganhava na época. Era um programa que tinha tudo a ver com o meu perfil, que eu ia poder começar a trabalhar desde o começo, que eu ia ter essa vivência, morar numa casa de família. Eu já era professora na época de inglês, então eu já tinha o nível de idioma desejado, eu já tinha experiência com criança, eu já tinha tudo que precisava. Então, por que não? E aí, na hora que a menina da agência me explicou tudo sobre o programa, eu coloquei a mão na consciência. Falei: bom, tá bom, sempre quis conhecer o Canadá, sempre quis fazer o intercâmbio lá. Só que eu vou estar nos Estados Unidos, eu vou estar ganhando em dólar, eu vou ter a possibilidade de ficar 1 ano ou 2 no país com o visto que eu vou ter, eu vou estar numa casa de família que eu não vou precisar ter despesa nenhuma, vou estar estudando e eu vou estar do lado do Canadá, vai sair super barato. Tanto que eu acabei não indo para Vancouver, porque eu estava muito longe, né, que era a primeira cidade que eu tinha vontade de ir, mas eu fui para Montreal. Então eu tirei o visto canadense e realizei meu sonho de atravessar a fronteira e ir lá para o Canadá. E foi uma experiência fantástica. Não só o fato de eu ter realizado o meu sonho de ir para o Canadá, mas todo o intercâmbio, todo o processo do intercâmbio, tudo que eu fiz, tudo que eu tive possibilidade de fazer. E que se eu tivesse feito o intercâmbio no Canadá, eu ia estar com um orçamento tão apertado que eu ia ter que passar vários anos juntando dinheiro, ia demorar muito mais para ir, e ia estar com o orçamento apertadíssimo. Não ia conseguir fazer tudo que eu fiz, porque eu viajei praticamente os Estados Unidos inteiros, se for pensar nas costas. Fui para Havaí, fui para Disney, que era um sonho desde criança. E tudo isso porque eu tive uma
pessoa, uma agente de intercâmbio que soube entender o que eu precisava. Não era exatamente o que eu achava que eu queria, né? Eu cheguei querendo outra coisa, mas ela entendeu o que eu precisava. Então é muito importante também a gente ter a mente aberta, falar o que a gente procura e deixar o nosso agente alinhar as nossas expectativas e fazer alguma coisa personalizada pra gente. Mas entenda, personalizada. Não chegar com um papel pronto e falar assim: o programa ideal para você é esse. É ter todo esse bate-papo, entender o que você tá buscando e te apresentar alguma coisa que vá dentro do que você está procurando. Outra coisa também muito importante que as pessoas pensam sobre intercâmbio e que não é exatamente como elas pensam. O tempo. Tem muita gente que acha que intercâmbio tem que ser 6 meses, 1 ano, ou pelo menos tem, né, agora já tá mais difundida a ideia, né, mas tem gente que pensa que intercâmbio tem que ser pelo menos 1 mês, mas ainda vejo muita gente que acha que tem que ser pelo menos 6 meses. Intercâmbio é tem muita escola que permite que você fique a partir de 1 semana. 1 semana é pouco? Depende do que você vai fazer. Às vezes você tá numa viagem a trabalho e consegue conciliar 1 semana de curso. Às vezes você tá de férias e consegue conciliar 1 semana de curso. Por que não, já que você já tá lá? Ou 2 semanas. Eu já fiz muito intercâmbio de 2 semanas. Meus intercâmbios de espanhol foram todos de 2 semanas. E eu avancei de nível fazendo isso. É claro que aí, novamente, a gente tem que entrar na história de alinhar as expectativas. Se você vai fazer um curso de 2 semanas, não espere que você vai com o inglês básico e voltar com o inglês avançado. Não existe milagre. 1 mês também não faz isso. Tudo vai depender de como que você vai chegar, o seu nível, o seu tempo de aprendizagem, o tempo que você vai ter de contato com o idioma, mas nunca é perdido. E eu falo isso até pela experiência da minha amiga que foi comigo fazer o intercâmbio para a Espanha, porque eu fui para lá, primeiro, falo português, então a gente já tem um pouco mais de facilidade com o idioma por conta da similaridade, a gente não chega lá completamente perdido. E eu já tinha estudado espanhol bastante tempo antes de ir, apesar de chegar lá e cair no básico, como sempre. Mas já tinha estudado espanhol, tinha uma familiaridade com o idioma, eu conseguia me virar. Eu não sabia falar tudo certinho, por isso que eu caí no básico, mas eu já sabia me virar. E aí, eu convidei uma amiga minha pra ir comigo. Aliás, eu postei no Facebook que eu ia, e uma amiga minha da Áustria, que nunca na vida tinha estudado espanhol, mandou uma mensagem pra mim: quero ir com você. Sempre quis aprender espanhol, sempre quis viajar pela Espanha. Por que não aproveitar, né? Porque eu vou perder essa oportunidade. Já que você vai, eu vou junto. Eu fiquei morrendo de medo, gente. Falei, gente, eu tô enfiando uma austríaca que só fala alemão e inglês numa escola onde todo mundo vai estar falando espanhol com ela. E aí, o que vai ser? Porque eu trabalhava com isso, eu falava pra todo mundo que ia dar super certo, mas eu morria de medo. Falei, bom, ela falou que ela quer ir, bora, né? Vamos. E realmente, os primeiros dias eu não largava dela, porque eu ficava morrendo de medo de acontecer alguma coisa errada. Até que ela virou pra mim uma hora e falou assim, começou a falar assim: posso lá comprar um negócio sozinha? Você fica só perto? Hoje quem vai pedir a comida no restaurante sou eu. E ela começou a realmente comprar as coisas sozinha, pedia comida sozinha, pedia comida para a mesa inteira. É o básico, claro, foram 2 semanas de curso que ela fez. Mas veja só, uma pessoa que não tinha absolutamente nada, que começou realmente do alfabeto, porque ela não sabia nem pronunciar as letras do alfabeto em espanhol, não sabia os números, não sabia absolutamente nada. E em 2 semanas ela já estava pedindo comida, fazendo as compras, ia no supermercado sozinha, se virava, e tudo falando em espanhol, ela não ficava recorrendo ao inglês para ter ajuda. Então imagina, se em 2 semanas você consegue isso, em primeiro lugar, é um super benefício, porque você já teve um avanço. O que eu gosto de fazer, né? Eu pego, faço um tempo de curso e depois vou bater perna, vou mochilar. O que isso me ajuda, gente, para você conseguir se comunicar, conhecer melhor o lugar que você está visitando. Então, assim, o meu objetivo quando eu faço um curso de 2 semanas é eu pegar essa familiaridade com o idioma, voltar, né, dar aquela esquentada na minha cabeça, voltar a praticar o idioma, aprender coisas novas, obviamente, tirar dúvida, tá sempre conversando, tá lá no dia a dia com as pessoas, para depois eu me virar sozinha para fazer um mochilão. Então, eu já fiz isso na Espanha,
Já fiz isso na Argentina, depois, como eu já tinha feito um tempo de curso de espanhol, quando eu fui pro Peru eu tava com menos tempo, acabei não fazendo só o curso, fiz só o mochilão. Então, são benefícios de curto prazo que são muito legais, sim, que vão te ajudar muito, porque quando você fala o idioma das pessoas, você consegue muito mais. Sim, você falando inglês, se virando assim, né, no portunhol, a gente consegue o que a gente quer, a gente consegue pedir uma coisa, comprar, fazer essas coisinhas pequenas. Mas quando a gente fala mesmo o idioma das pessoas, um mínimo que seja para conseguir o mínimo de comunicação, por exemplo, eu tive uma experiência no Peru que eu peguei, eu tive que fazer uma maior correria, sacar dinheiro, porque eu cheguei lá só com o cartão, cheguei com pouco dinheiro, e aí descobri que eu tinha que pagar tudo em dinheiro mesmo, que eu não podia pagar no cartão, tive que achar caixa eletrônico, liberar meu cartão, foi a maior correria. Isso fica para outra história. Cheguei, sentei no meio de uma praça, depois que eu consegui fazer tudo que eu queria, exausta. Questão da altitude também, foi super divertido, porque a correria que eu fiz, né? Sentei lá, sentou uma moça, né, de lá, que tava vendendo artesanato, e começou a me contar um monte de lenda. Claro, o objetivo dela era me vender o artesanato, e eu comprei depois, obviamente, porque eu fiquei apaixonada pela história que ela me contou, que ela tava me contando sobre toda a história dos Incas e a relação do Sol e da Lua. Não lembro mais metade da história, mas eu fiquei encantada na hora. E eu fiquei mais encantada ainda, eu fiquei pensando justamente isso. Eu falei, gente, imagina se eu não falasse um mínimo de espanhol, o que eu estaria perdendo? Olha que riqueza, né? E até para você também tomar cuidado para não ser enganado, né? Então super compensa. Ah, se tem pouco tempo, vou só fazer um mochilão, vou só fazer uma viagem. Não, faz uma semana de curso antes, 2 semanas de curso antes. Isso é possível, isso é intercâmbio. Conciliar um curso de idiomas com um mochilão é intercâmbio. Ou se você realmente tem aquele foco, não, preciso realmente chegar com o inglês avançado de volta para o Brasil por conta de mercado de trabalho, qualquer coisa que seja, aí a gente pega novamente, volta para personalização. Como que tá o seu nível de inglês hoje? Onde você quer chegar? O que a escola lá no exterior recomenda que você faça? Ah, a gente faz um teste. A escola vai te recomendar, sei lá, 4 meses de curso, 6 meses de curso, 1 ano de curso. E aí a gente vai achando um programa que combine com você. Então não se preocupe também com essa questão de tempo. Pode ser de 1, 2, 4 semanas ou até 1 ano mais para quem vai fazer faculdade fora. Então não tem essa de, mas eu não vou fazer intercâmbio porque eu não tenho tempo, que eu só tenho as minhas férias. Eu também sempre fiz, a maioria das vezes fiz só nas minhas férias e foi super benéfico para mim. Então, acho que consegui dar uma ideia geral do que é intercâmbio. E o mais importante, que é possível para todo mundo. Não tem essa questão de idade, não tem questão de, mas é que esses pacotes fechados não combinam comigo. Não tem essa de não gosto, não quero ficar na acomodação da escola. Nada disso é desculpa para não fazer intercâmbio. Então abre sua mente, pesquisa, esteja de mente aberta, tanto para ouvir experiências que pessoas já tiveram, o que elas já fizeram, o que deu certo, o que deu errado, o que você percebe que pode dar certo com você também. Ouça o que o seu agente de intercâmbio tem para falar. Converse com muita gente que já fez intercâmbio, pesquisa grupo de Facebook, lê na internet, tudo isso é muito válido. Só não se deixe levar por isso. Veja o que vai combinar com você, mas tenha em mente de que intercâmbio é para todo mundo, sim, é possível, não importa a sua idade, não importa nada, o que importa é a sua vontade e os seus objetivos. E aí a gente consegue fazer uma coisa personalizada para você. Um beijo, até mais!